Então vamos lá, pessoal, para mais um aulão aberto aqui. E hoje com ele, Bruno Macacari, juiz de direito lá do TJDFT, vai falar sobre progressão de regime, um tema muito importante, principalmente depois das alterações legislativas que a gente teve ali em 2022, foi 2022, né, Bruno? Sim, Compacto. a gente teve várias. Então, assim, é um tema muito relevante que vai agregar bastante aqui na jornada de vocês. Então, com vocês e para vocês, Bruno Macacari. Paulo, muito obrigado pela introdução, pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer, minhas queridas e meus queridos, de verdade, estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo, esse jogo rápido para falarmos de progressão de regime. De fato, temos aí uma hora para tratar desse tema. É muito bom, dá para a gente ter um panorama geral do que é a progressão de regime, porém, há muito mais, né? Então, isso aqui fica quase como que um aperitivo daquilo que vocês terão acesso, caso optem aí por contratar o curso completo, tá? Eu digo para vocês que a execução é um tema difícil, é um tema peculiar. É difícil por quê? Porque a gente não tem o traquejo. Paulo disse para vocês ainda há pouco, né, antes de iniciarmos a gravação, e portanto eu retomo essa informação, que eu já fui assessor, né, já trabalhei como assessor, trabalhei inclusive por 6 anos no segundo grau do TJ São Paulo, mas sempre na área civil. Estudei, ralei, passei no concurso da magistratura, né, portanto, depreende-se disso que eu estava preparado, e cheguei, com 4 meses de carreira, à vara de execuções penais do Distrito Federal. Eu sentei no computador, eu olhei para o computador olhou para mim, eu olhei para o processo olhou para mim e deu aquele sinal de erro, aquele sinal de pane do Windows. Os mais antigos vão saber do que eu estou falando. Hoje, felizmente, a gente já não tem mais tanto sinal de erro do Windows. Mas foi isso que me aconteceu à época. Por quê? Conhecer eventualmente a LEP, né? Conhecer o Código Penal naquilo que diz com execução, conhecer a LEP no que diz a regramento de benefícios e tudo mais, eu descobri isso na prática, eu descobri isso na marra, não equivale a dizer que conhecemos execução penal. É outro mundo. É um mundo à parte. Não é à toa que eu, mesmo sendo ainda juiz substituto no TJDFT, sigo na vara de execuções penais, tendo saído de lá em 11 anos de atuação, por no máximo 15 dias, aliás, por 15 dias e uma única vez. Por quê? Porque o tribunal sabe que não adianta colocar qualquer colega lá, e isso não me faz melhor do que ninguém, mas a gente acaba se especializando, esperando que ele traga ou que ela traga a mesma produtividade. Por quê? É um assunto muito específico. Então imagina você, minha querida aluna, você, meu querido aluno, que se pretendem assessores, né, que pretendem galgar um posto de assessoria, se vocês se apresentam em uma vara, seja ela criminal com competência cumulativa para execução, seja ela numa vara exclusiva de execução, se você já se apresenta como detentor de um conhecimento prático para resolver aquela situação. Então, a visão que o tribunal, que o TJDFT tem de mim, né, e dos demais colegas que chegam e param na execução, vai ser a mesma visão que a juíza, que o juiz de execução penal quer ter e quer encontrar, é com essa visão que ele quer encontrar alguém que também mostre que tem esse conhecimento. Então, isso é extremamente valioso para o currículo de vocês, sob qualquer aspecto. E é nisso que reside o grande valor, não só do meu módulo no Em Prática, mas de todo e qualquer módulo. Né? A partir do momento que a gente termina a faculdade, a gente passa 5 anos estudando direito, a gente se gradua, a gente, como regra, consegue desde logo a OAB. Então, parte-se do pressuposto de que a gente tem um bom conhecimento da matéria de fundo. O que é que nos coloca, então, acima? O que é que nos coloca em evidência? É um conhecimento prático. E o nome do curso, e eu peço licença ao Paulo, mas é porque eu realmente vejo isso, né? Não estou aqui para ficar vendendo e divulgando e nada disso. Mas é só porque é um elogio merecido. O nome do curso é de extrema felicidade. Em prática, né? É isso.
É esse o nosso principal norte, é esse o nosso principal objetivo. Eu vendo aqui a colega dizendo, aliás, que trabalha, está trabalhando agora na execução, né, com um promotor, dizendo que todo dia é um aprendizado. Eu posso dizer para vocês com absoluta segurança, com absoluta tranquilidade. Hoje, depois de 11 anos e 3 meses, com dedicação quase que exclusiva, e esse quase fica por conta só de 15 dias que eu fiquei fora da vara. Então, portanto, aí com 11 anos e 3 meses de atuação na execução, ainda hoje, todo dia é um aprendizado. Imagine vocês reger, né, decidir sobre a vida, como eu decido, de cerca de 18 mil indivíduos. É cada dia uma novela, é cada dia um fato novo, uma situação nova, uma situação imprevista que nos desafia. Porém, nesse universo de coisas novas e imprevistas, há há matérias, há temas que se repetem, que são mais corriqueiros. E a progressão de regime é um deles. Não é à toa, portanto, que eu escolhi esse tema para o aulão de hoje, progressão de regime. Já adianto para vocês, sem a pretensão de esgotá-lo. Não é possível esgotar em uma hora. Mas a gente consegue ter um sobrevoo, a gente consegue ter um panorama geral do que é a progressão de regime e mais. Né? Porque isso vocês sabem, vocês leem informativo, vocês estudam, vocês conhecem a lei. Mas quais os passos que eu tenho que adotar, que eu tenho que percorrer para então conseguir de fato decidir sobre progressão de regime? Esse, portanto, é o foco principal dessa nossa aula de hoje. Claro, passando pela teoria, porque é impossível tratarmos de prática sem uma pincelada na teoria, mas com foco principal na teoria. Na prática, aliás. Oxe, eu falando aqui que o importante é a prática e falo que agora a gente vai focar na teoria. Não, na prática. Tá bom, minha gente? Eu vou compartilhar aqui para vocês, deve estar aparecendo aí para vocês, deixa eu só ver aqui. Compartilhar, agora deve estar aparecendo um relatório da situação processual executória. Me digam para vocês, só me confirmem, talvez por áudio, caso eu perca a visualização, se estão aparecendo agora os slides. Tá aparecendo sim, Bruno. Maravilha, então. É disso que eu preciso. Então, estamos hoje aqui para tratarmos de progressão de regime. Como eu disse para vocês, é um dos temas mais corriqueiros em execução. Né? Quando me perguntam assim, né? Ah, com que você trabalha e tal? Ah, eu sou juiz. E você trabalha em que vara, né? Qual é a sua função? Eu digo assim, olha, resumindo bem o meu posto, a minha atividade nos últimos 11 anos é o seguinte: eu sou o juiz que todo mundo odeia. Eu sou o juiz que a sociedade, digamos assim, odeia. Falando de uma maneira jocosa, né, leve, porém, não deixa um pouco de ser verdade. Porque o juiz da execução, e é isso que mais mexe com a mídia, que vira notícia, juiz da execução é aquele que coloca o povo na rua, né? É aquele que, aferindo a realidade processual de cada um, decide de acordo com a lei. Então, eu, enquanto juiz, e você, enquanto assessora e assessor em vara de execução ou com atribuição de execução, não vai tirar as coisas da sua cachola, a gente vai tirar as coisas da lei. Portanto, é com base na lei que a gente progride. A gente regride muito também, né? Isso é quase tão frequente quanto infelizmente, quanto a progressão de regime, mas isso não interessa, isso não causa furor, isso não gera notícia, né? Então eu sou o juiz que todo mundo odeia, o juiz que coloca as pessoas na rua, e a principal forma de colocarmos as pessoas na rua é por meio da progressão de regime. É claro que nós temos outras, né? O livramento condicional, os benefícios externos, como o trabalho externo e as saídas temporárias. Porém, a progressão de regime é aquilo que efetivamente tira a pessoa do cárcere, tá? Portanto, é disso que nós vamos falar hoje.
Quando falamos em progressão de regime, nós temos que lembrar que a Lei de Execuções Penais foi concebida pensando em um sistema progressivo de cumprimento da pena. Né? Por isso que eu já adianto para vocês que eu sou rigorosamente contra essa tentativa, né? Essa consumada, aliás, né? Já foi uma tentativa que passou da esfera da tentativa e chegou de fato à consumação de extirpar do nosso ordenamento as tais saidinhas, né? Porém, elas eram sim um passo extremamente importante rumo a essa progressividade. Porque a gente solta, mas a gente está lá atento. E qualquer deslize da pessoa, qualquer deslize mesmo, não é só prática de novo crime, não é só prática de algo grave, mas qualquer deslize já colocaria de volta, inclusive, essa pessoa no regime fechado. Então, era um teste, e um teste extremamente importante. Mas o fato é que nós ainda temos as saídas temporárias em determinados casos, lembrando que a nova vedação é irretroativa, e agora daqui para frente a gente vai ver como é que vai ficar a situação, e também o trabalho externo. Tudo isso, portanto, junto com a progressão de regime, ligado a essa ideia de progressividade no cumprimento da pena, tá bem? Além disso, ela diz com o avanço do indivíduo, do sentenciado, da sentenciada, no cumprimento da pena, dando então essa ideia de reinserção paulatina, ou mais, concretizando essa ideia de reinserção paulatina. É muito importante que assim o seja. E tanto assim o é que não se admite a dita progressão per saltum. O que isso quer dizer? Eu não posso pegar o indivíduo que está lá no regime fechado e falar assim, nossa, mas olha, a conduta dele tem se mostrado tão reta, tão ilibada, tão perfeita, que eu acho, olha só, o juiz não tem que achar nada, né, que eu acho que ele já pode progredir para o aberto. É impossível, tá? Súmula 419 é inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Isso, porém, não se confunde com a eficácia retroativa da decisão em que a gente concede a progressão de regime. Por quê? Vamos supor que o cara está lá no fechado, a guria está lá no fechado, tem uma pena pequena, mas era reincidente e recebeu uma pena no regime inicial fechado. Por algum motivo, o processo demorou para tramitar, demorou para vir à conclusão, e ela, em janeiro, preencheu, por exemplo, em janeiro de 24, preencheu o requisito para progredir para o semiaberto, e depois, em dezembro, preencheu o requisito para progredir para o aberto. E o processo só vem à conclusão em fevereiro agora desse ano. Então, analisando aquela situação, a gente vê, olha, ela já tinha condições para progredir para o semiaberto lá em janeiro de 24, portanto, a data efetiva seria lá, né, seria marcada lá para fins de progressão para o aberto. E considerada essa data efetiva, essa pessoa já tem também condições de avançar para o aberto. Então a gente defere progressão do fechado para o semi e já do semi para o aberto. Lembrando, porém, e aí isso varia do rigor de cada juiz com quem vocês vão trabalhar, portanto, fica já uma dica importante para a atividade de assessoria. Vai se candidatar a alguma vaga? Procure conhecer os entendimentos na medida do possível. Né? Então, por exemplo, quem é do TJ São Paulo, quem é do TJ Minas, há bancos de sentenças, por exemplo, nesses tribunais. E a gente consegue separar, inclusive, por juiz prolator. Tá? Ou, não consigo, não tenho esse acesso, isso não é uma realidade no meu tribunal. Vamos procurar então ter contato com alguém que trabalha ali na vara, se é possível já ter acesso a alguns modelos ou alguma ideia. Enfim, tentarmos nos cercar dessas cautelas, né? Porque eu digo que a arte de assessorar, ela é de fato uma arte, é um primor. Por quê? E eu trabalho muito isso no início do nosso módulo do curso. Porque às vezes a gente precisa defender com convicção um entendimento que não corresponde ao nosso. Olha, eu acho que essa juíza aí tá doida. Eu acho que esse juiz aí tá pinel. É um absurdo esse entendimento. Mas assessorar impõe e requer que desse entendimento a gente se valha para elaborar a minuta, né? E mais, não só se valendo desse entendimento, como se valendo na medida do possível da linguagem, né? Da forma que aquela juíza, que aquele juiz adota para escrever. Tá? Então ficam também essas dicas aí de antemão, tá bom?
Além disso, a progressão de regime depende da satisfação conjunta, do atendimento conjunto de requisitos de duas ordens, tá? Nós temos, de um lado, os requisitos, ou o requisito subjetivo, tá? Que diz com o quê? Diz com o bom comportamento carcerário. Nós vamos analisar o histórico daquele indivíduo para que nós observemos se existe a pendência de apuração de alguma falta, seja ela grave, média ou leve, que deva obstar, ainda que temporariamente, a progressão. Então, essa é uma preocupação inicial. Essa criatura tem bom comportamento para ser merecedora da progressão de regime? Isso é o requisito subjetivo, tá? Ele está previsto lá na LEP, artigos 112, parágrafos 6º e 7º, tá bem? E além disso, além desse histórico do comportamental do indivíduo, professor, tá, você está falando de prática, mas de onde é que eu tiro essa informação? A gente vai chegar lá, tá bom? Nós temos também aqui e acolá a realização de exame criminológico. Com as modificações legislativas mais recentes, esse exame voltou a ser exigido para a progressão de regime em toda e qualquer situação. Tá? Pânico na nave. A gente vai ver como é que vai ficar isso, porque a realidade se impõe. Se a gente for fazer criminológico para todo mundo, né, que é um exame, a pessoa passa por entrevista, é elaborado um laudo, eles pegam todo o histórico de vida daquela pessoa para orientar o processo de execução, dando sugestões, né? Por que que a gente limita, ou vinha limitando, só a crimes mais graves? Porque não há recurso material para que todo mundo, e pessoal para que todo mundo passe pelo criminológico. Então você precisa se atentar no processo que você está analisando se há a realização de exame criminológico. Por quê? Esse exame resultará em sugestões. Por exemplo, classificação para trabalho. Olha, recomendo que ele seja classificado para trabalho ou para estudo. Recomendo que ela ou ele participe de grupos de acompanhamento psicológico. Então, se há essas sugestões, eu preciso ver se elas foram atendidas e aí sim dar o ok para o requisito subjetivo. Tá bom? Então, primeiro, requisito subjetivo. De outro lado, nós temos o requisito objetivo, que diz com o cumprimento, tempo de cumprimento de pena no regime anterior. Então, para que a pessoa avance de um regime para o outro, ela precisa cumprir um tempinho naquele regime, depois, quando ela avança para o seguinte, um tempo naquele outro regime, e para só então avançar para o mais benevolente dos regimes, que é o regime aberto. Tá? Para que a gente afira esse tempo necessário para cada avanço, nós temos o requisito objetivo, tá? Ele está previsto no artigo 112 da LEP e também no artigo 2º estava. Porém, nós temos ainda fatos anteriores à Lei 13.964 de 19. Qual é mesmo essa lei, minha gente? O pacote anticrime, né, que é lá de 2019. Então, os crimes que são anteriores, desde que não haja incidência retroativa do pacote anticrime, disso eu não conseguirei tratar na aula de hoje, embora ela esteja um tema objeto do nosso curso completo. Há situações em que essa lei vai ser aplicada retroativamente, mas nas situações em que ela não o for, ainda incidirá a previsão do agora revogado artigo 2º, parágrafo 2º da 8.072, din, 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 que lei é essa? Lei de crimes hediondos. Tá bom? Então, aqui o requisito objetivo. A gente já sabe, então, o que é relevante, né? Quais são os critérios que têm que ser atendidos para progredir? Vamos à prática. Como é que eu chego a essa aferição? Como é que eu afiro, afinal, se o requisito subjetivo está atendido, se o requisito objetivo está atendido, o que é que eu faço? Né? Primeiro, esse primeiro apontamento, tá, vale para toda e qualquer análise em matéria de execução penal. Anotem isso, guardem isso, marquem isso a ferro e fogo na cabeça de vocês. Sempre que vocês forem minutar qualquer decisão em execução penal, vocês precisam necessariamente ir até a última decisão.
Essa semana, ainda essa semana, aliás, no final da semana passada, né, pré-feriado, eu falei mais uma vez com a queridíssima Renata, que é a chefe de gabinete da VEP. Renata, o pessoal precisa ir até a última decisão. Por que isso, gente? Porque execução penal não tem rito pré-definido. O que dita cada etapa, o que dita cada incidente da execução penal, não é um processo, não é um procedimento previamente definido em lei. É a vida de cada indivíduo. É a vida de cada condenado. Então pode ser que ele tenha andado para frente, pode ser que ele tenha andado para trás, pode ser que ele tenha recebido comutação, pode ser que ele tenha pendência de falta grave. Então, para bem compreender o que eu vou ter que apreciar naquele momento, eu vou até a última decisão que foi proferida e analiso item a item tudo que veio depois, tá? Além disso, eu preciso verificar se a situação prisional daquele indivíduo está consolidada. O que isso quer dizer? Eu vou parar e vou me perguntar: será que essa pessoa está respondendo a outros processos? Em caso afirmativo, será que em algum desses processos ela já sofreu uma condenação que deva dar ensejo a uma nova carta de guia que precisará ser aqui então somada, ou cuja pena deverá ser aqui somada? Então é preciso que se faça uma busca nos sistemas do tribunal, né, para verificarmos se esse indivíduo está respondendo a outra ação penal e se o caso, em que ponto, em que pé está essa ação penal. Fica já uma dica para vocês. Se você já atua ou vai começar a atuar, você pode inclusive chegar com ideias, né? Ponto que reclama cuidado, né? Por quê? Os coleguinhas, né? Juiz, cada um tem seu modo de proceder. Uns são mais tranquilos, mais abertos a influxos de terceiros, né? Gostam de ouvir outros pontos de vista e tal. Outros já não. Então, chega primeiro, sente o clima, né? E vê se tem espaço. Na VEP, por exemplo, do Distrito Federal, como é que funciona? O cartório mesmo já faz essa busca. O cartório mesmo já levanta a certidão comportamental. O cartório mesmo já faz a busca do BNMP e já manda a conclusão com essas informações todas certificadas. Então, caso isso não seja uma realidade no local em que você venha trabalhar, já fica uma sugestão que o pessoal do cartório vai te odiar para sempre, mas já fica uma sugestão de algo que funciona e funciona muito bem, tá? Outra pergunta que vocês devem se fazer: ele está preso ou ela está presa por outro processo? Portanto, pesquisa no BNMP. Por quê? Se a pessoa estiver presa por outro processo, eu não posso, na execução, por exemplo, embora possa progredir do fechado para o semi, eu não posso deferir benefícios externos. Eu não posso permitir que aquela pessoa saia para trabalhar ou para estudar, porque senão, com isso, eu violarei a decisão de outro colega de mesma estatura ou às vezes até de estatura superior. Vai que essa ordem de prisão cautelar foi emanada do tribunal. Portanto, se eu permito que essa pessoa saia, ainda que só para trabalhar ou estudar e retorne para o presídio, eu confronto, eu anulo, em parte, pelo menos, os efeitos dessa decisão de prisão cautelar. E prisão cautelar, de maneira alguma, admite benefício externo de qualquer natureza. Tá bom? É claro, tem permissão de saída, mas aí já é outro assunto. Aí é porque alguém morreu ou é porque está doente. Então é para contornar e sempre mediante escolta. E não para sair sem escolta, como ocorre com o trabalho externo, com as saídas temporárias. Mas, se essa pessoa está presa por outro processo, eu não posso deferir a progressão para o regime aberto de maneira alguma. Porque senão eu coloco aquela pessoa na rua, mesmo vigente ordem de prisão por outro processo. Tá? Então, essa também é uma cautela e também é uma etapa a ser percorrida. Outra pergunta: há falta média ou grave pendente de análise? Se sim, já houve excesso de prazo para apuração dessa falta? Né? Então, por exemplo, aqui no Distrito Federal, e eu vi até o Paulo no Instagram do curso hoje comentando, né? Olha, esse curso serve para qualquer país, para qualquer estado, né? Ele se pretende com essa finalidade. Porém, mesmo no curso, né? Quando há questões
que podem ter disciplina diferente, por exemplo, em outro estado da federação, a gente sempre também tem o cuidado de dar esse alerta. E isso já é extremamente rico para você também. Porque você já sabe, olha, peraí, eu preciso procurar essa informação. Se você chega, por exemplo, numa entrevista, mesmo que você não saiba, mas indaga já algo a esse respeito, mas excelência, há uma portaria do juízo que regule saídas temporárias? Há uma norma aqui no âmbito estadual, né, um código penitenciário em que se prevêem faltas leves e médias? Gente, o juiz ou a juíza, por mais impassível que fique por dentro, vai estar assim, ó, palmas, tipo, arrasou, né? Como eu dizia, então, no Distrito Federal nós temos o CPDF, que prevê para apuração de falta médio prazo de 30 dias e para apuração de falta grave 90, prorrogáveis por mais 90. Se já configurado excesso de prazo sem que essa falta tenha sido apurada, eu posso avançar. Tá? Agora, se reconheceu a falta, aí vai haver um marco, uma interrupção no prazo para progressão, e aí nem vem o processo concluso, porque já não vai ter o prazo. Tá bem? Portanto, muita atenção também ao comportamento, ok? Mais etapas a percorrer. Nossa, parece tanta coisa, né? Mas, Bruno do céu, é muita coisa, né? Como é que faz isso? Gente, isso daqui é no automático. Isso aqui vocês, com o tempo, vão fazendo de cambulhada, como diria o agora aposentado ministro Marco Aurélio, né? Vão fazendo de rodo, como a gente costuma dizer numa linguagem mais informal, né? Então, eu preciso ter fazer essa indagação. Tem criminológico? Aí, conhecedor da rotina do juízo, eu já vou saber, olha, peraí, aqui tem uma condenação por crime de homicídio qualificado. Aqui tem uma condenação por estupro de vulnerável. E eu sei que nesses casos, né, o juízo costuma determinar a realização do criminológico. Vai caçar o criminológico para ver se as sugestões foram atendidas. Tá bem? Ainda, uma cautela necessária, nem sempre possível pelo volume avassalador de trabalho que uma execução penal impõe, né? Porém, a gente precisa conferir se as frações ou os percentuais estão corretamente anotados no RSPE. RSPE, que diabo é RSPE? Já vou mostrar para vocês o que é o RSPE. Tá? Ele é um instrumento de controle gerado pelo CEU, que é o Sistema de Execução Eletrônica único, né? É o único sistema agora que vai gerir a execução no país inteiro. Tá? O TJ São Paulo estava reticente, mas agora está adotando também o CEU, tá bom? E ele gera esse relatório que prevê os benefícios. E para que esse relatório preveja de maneira correta os benefícios, é preciso que ele tenha sido adequadamente alimentado, com frações, com percentuais e tudo mais. Então a gente, com o tempo, isso reclama tempo. Tá? Mas fica desde logo para vocês a advertência. Com o tempo, só de bater o olho no relatório da situação processual executória, a gente já consegue pescar algum erro, tá? É muito comum, infelizmente, tá bom? E beleza, conferi, os percentuais estão ok, tá tudo ok, tá tudo bem. Posso confiar então na informação que o relatório dá como sendo a de atendimento do requisito objetivo, e aí passo adiante, tá bem? Então são cautelas prévias e necessárias, tá bom? Tratando de requisito objetivo apenas rapidamente, o que é que nós temos no cenário pré-pacote? Que pacote é esse, pelo amor de Deus, da Amazon? É pacote que pacote, diabo de pacote é esse? Pacote anticrime, gente. Lei 13964 de 19. Então, o que nós tínhamos antes do pacote anticrime era bem mais tranquilo. A gente tinha 4 frações que poderiam incidir. Para crimes comuns, qualquer crime comum, Brasil, qualquer crime comum com violência, sem violência, com primariedade, com reincidência, sempre um sexto, tá? Agora, se o crime fosse hediondo ou equiparado e a criatura fosse primária, 2/5, tá? Eu coloco esses equivalentes em percentual, né? Porque na aula específica de retroatividade do pacote anticrime, eu confronto os cenários para a gente poder apurar, então, quando é que o pacote anticrime incidirá retroativamente, tá? Mas fica sem prejuízo aí o apontamento para vocês. Então, nós tínhamos esse segundo cenário. Se a pessoa fosse primária e estivesse condenada por crime hediondo ou equiparado, 2/5. Se a pessoa
fosse reincidente e condenada por crime hediondo ou equiparado, 3/5. Então já tínhamos aqui 3 das 4 frações. Depois adveio uma outra fração de 1/8, né? Olha só. Melzinho na chupeta, maravilha, fração de 1/8 para progredir de regime. Desde que preenchidos esses requisitos. Mulheres gestantes ou mães de criança ou de pessoa com deficiência que, requisitos, tenham cometido crime sem violência ou grave ameaça contra a pessoa, não tenham cometido crime contra filho ou dependente, sejam primárias, tenham bom comportamento carcerário e não tenham integrado organização criminosa. Fração de 1/8. Querem se colocar à frente? Querem mostrar conhecimento? Querem mostrar domínio? Querem seduzir a juíza? No bom sentido, o juiz que vai trabalhar com vocês, seduzir a juíza ou seduzir o juiz que vai trabalhar vocês, no sentido de que os contratem. Digam, olha, inclusive, né, se houver oportunidade numa entrevista, numa conversa assim, nem me parece estranho, porém, essa fração sequer reclama que o crime não seja hediondo. Está aí dentro dos requisitos que o crime seja como um não. Então, mesmo, por exemplo, um tráfico de drogas que não seja privilegiado, portanto, 33 caput da 11.343. Se a mulher que praticou esse delito preencher todos esses requisitos, 1/8 para ela. Jurisprudência já bateu o martelo. Tá bom? Pós-pacote anticrime, o que é que a gente tem? Ainda temos a fração de 1/8, ela não foi revogada, ela segue lá bonitinha na mesma previsão. Onde é que está essa previsão? 112, parágrafo 3º da LEP, tá? Olha, porém, como estamos agora. Agora dançou tudo, né? Lascou tudo. Crime sem violência ou grave ameaça se primário, 16%. Crime sem violência ou grave ameaça se reincidente, específico, 20%. Crime com violência ou grave ameaça, se primário, portanto, roubo, por exemplo, 25%. Crime com violência ou grave ameaça, reincidente específico, 30%. Acabou? Não. Crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, se primário, 40%. Crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se primário. Ou que tenha exercido atividade de comando individual ou coletivo em organização criminosa voltada à prática de crime hediondo ou equiparado. Ou ainda, que tenha cometido crime de constituição de milícia privada, 50%. Inovação legislativa recentíssima. Se tiver sido condenado por feminicídio, se for primário, 55%. Acabou? Não. Olha como a coisa se complicou e se complicou bastante. Olha como isso favorece a existência de erro no relatório da situação processual executória. Eu já peguei homicídio qualificado com a anotação da fração de 1/6. Eu já peguei homicídio qualificado privilegiado. Ó, notinha de conhecimento para vocês. A jurisprudência diz que o homicídio qualificado privilegiado não tem natureza hedionda. E já peguei relatório da situação processual executória, trazendo a fração de 40, de 50%. Temos que estar atentos, então. Seguindo, eu disse que não acabou, eu não menti. Crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, se reincidente específico, 60%. Ou, e agora, por fim, crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se reincidente específico, 70%. Olha, Bruno, eu já estou indo embora da sua aula, isso aí não me interessa, porque eu já estou ficando doido. Minha cabeça já está fervendo, como é que eu vou dominar isso aqui? Vai dominar isso aqui. Porque a gente não vai precisar calcular isso. A gente não vai precisar se matar e se descabelar. A gente, com o tempo, vai assimilando isso e vai, né, ganhando traquejo, né? Vai ganhando casca para lidar com o assunto, vai ficando melhor, né? Eu tô longe, mas muito longe de dominar por completo, mas muito longe mesmo. E isso depois de 11 anos, gente. Então, com o tempo, a gente vai conseguindo apurar isso para analisar com mais cuidado um relatório da situação processual executória, por exemplo. Porém,
ele já vai trazer para a gente essa informação. Né? Então, eu falei tanto do bendito do relatório da situação processual executória, e na parte em que ele traz o apontamento do preenchimento ou não do requisito objetivo para progredir, está aqui. Né? Olha o que ele traz aqui, ó. Data prevista para a progressão de regime. E com base em que ele aponta isso? Com base na data base que está atualmente em vigor. Bruno, que diabo é essa database? Gente, database é o marco a partir do qual a gente calcula os benefícios. Como é que funciona? Vou dar um exemplo para vocês envolvendo progressão. O indivíduo estava lá, começou a cumprir a pena no regime fechado. Em janeiro desse ano, atingiu o requisito objetivo e o requisito subjetivo, progrediu para o regime semiaberto. Na data em que ele preencheu esse requisito, ainda que a decisão seja posterior, na data em que ele preencheu esses requisitos, eu anoto uma nova database. Para que isso? Porque eu pego, como é que funcionará o cálculo da progressão subsequente? Eu pego essa database, eu não, né? Graças a Deus, o sistema. Pego essa database, e antes do SEIO, a gente fazia isso à mão, com uma tabela de Excel, acreditem se quiser. Eu pego essa database, ou o sistema pega essa database, calcula dessa database para frente quanto ainda de pena a ser cumprida, e sobre esse remanescente é que se fará o cálculo aplicando cada uma das frações de cada uma das penas pelas quais aquele indivíduo está condenado. Tá bom? É assim que se faz o cálculo. É por isso, então, que é muito importante estarmos atentos à data efetiva. O que modifica a data efetiva também com muita frequência é reconhecimento de falta grave. Por que que eu preciso, então, dar uma analisada no processo de maneira geral? Porque, às vezes, o juiz reconheceu uma falta grave e o cartório esqueceu de atualizar a data base. Tem que corresponder à data da falta grave. Tá? Então, é uma informação a qual nós temos também que nos atentarmos quando analisarmos o relatório da situação processual executória. Tá bem? Eu vou sair aqui, vou mostrar para vocês um relatório aqui de maneira mais completa, tá? Deve estar aparecendo aí para vocês o relatório completo. Olha como ele é extenso. Ele traz não só as previsões de benefícios, como todas as ações penais pelas quais o indivíduo foi condenado, e mais abaixo, os incidentes que já foram deferidos ou indeferidos. Eu vou passar devagar com vocês, não muito, porque a gente não tem muito tempo, mas só para vocês terem uma noção. Não se preocupem se você. Esse relatório da situação processual executória foi extraído de um ambiente de teste do CEU, tá? Portanto, todos esses dados aqui são fictícios, tá? Eu até me arrependi porque eu devia ter botado o meu CPF aqui e pedir uns Pix, mas eu, enfim, acho que já está um pouco tarde para isso. Brincadeiras à parte, gente. Então, aqui nós temos a qualificação do indivíduo nessa parte superior. Logo um pouco abaixo, tá? Atentem sempre porque estiver no alto da tela, tá bem? Cálculo da pena. Então, nós temos o regime atual, o total da pena imposta, o quanto a criatura já cumpriu, o quanto falta cumprir, o quanto houve de interrupção, se tem dias remidos que vão influenciar no cálculo, a data prevista para o término da pena, e é mais abaixo, cálculo de progressão de regime, um pouco mais abaixo, cálculo para livramento condicional, tá? Como eu disse para vocês, aqui abaixo nós temos todas as ações penais, cada ação penal gera uma guia de execução que vai ser aqui somada, e aqui há todas as informações, ó. Então, o tipo penal pelo qual o indivíduo foi condenado, a pena que foi imposta, aqui, e também, quando eu falei para vocês, confiram se não tem erro no requisito objetivo, nas frações e nos percentuais, é aqui que a gente tem que olhar. Fração adotada no cálculo para a progressão de regime, 1/6. Então, se eu bato o olho aqui, vejo que aqui, por exemplo, em vez do 180, tinha um 33, e que aqui está anotado 1/6, opa, não vou decidir. Cartório, retifique o relatório da situação processual executória e depois me mande de novo o processo concluso. E assim sucessivamente. Olha, lesão corporal, né? Lesão corporal, crime com violência ou grave ameaça, crime que foi posterior ao pacote anticrime, 26/12/22, e, portanto, com fração anotada de 20%. Tá? É aqui que a gente vai conferir
se estão anotados de maneira correta os importes para fins de progressão de regime. Tá? Por exemplo, tráfico. Olha aqui, 33, tá bom? Fração anotada para cálculo de progressão de regime, um sexto. Opa, pânico na nave, deve estar errado. Porém, não. Mais atenção. 33, parágrafo 4º, tráfico privilegiado. Então, está ok a fração de progressão de regime também aqui. Tá? Então, é bom a gente dominar bem. Olha, olha o Siri falando comigo. Olha aqui, já é diferente. Ó. Tráfico, novo tráfico. Qual foi a pena aplicada? A do caput. Portanto, tráfico não privilegiado, que tem natureza equiparada a crime hediondo. Fração de 2/5. Tá bom, gente? E mais abaixo aqui, o RESP traz para a gente também os eventos havidos ao longo da execução, com recolhimentos e solturas. Então, tudo que foi recolhimento e soltura está anotado aqui. E um pouco mais abaixo, incidentes concedidos. É tudo que alterou de alguma maneira a marcha da execução, fica anotado aqui. E também os incidentes não concedidos. Por que são importantes os incidentes não concedidos? Para a gente não ficar, como eu disse para vocês, não há um procedimento que seja comum a todas as execuções, e, portanto, a gente precisa se acautelar para não ficar decidindo sempre questões que já foram decididas. Né? Então, é importante também um campo para os incidentes não concedidos. Tá bom? Voltando então aos nossos slides, me deem um segundo, maravilha. Vamos avançar. Opa, voltaram os efeitos. Para verificar também, né, eu bati o olho ali no RESP, fiquei com alguma dúvida, eu não sei exatamente se está anotado de maneira correta, ou se estão anotados de maneira correta os requisitos objetivos, né, os parâmetros que vão me dar o requisito objetivo, que caminho eu percorreria dentro do CEU para acessar processo por processo. Eu clico na aba Processos Criminais. Então, esse é um cuidado que eu busquei ter também no nosso curso completo. Por quê? Gente, receber servidor novo, por mais que domine a matéria, é sempre um desafio, porque, de regra, envolve ensinar a mexer em sistema. De novo, eu volto para um post que o Paulo fez na tarde de hoje no Em Prática, né? Esse curso se aplica a todo o país? Talvez em matérias de sistema, não, né? Por exemplo, no cível, né? Nas aulas de cível, de criminal e tudo mais, vai ser difícil para o colega professor ou para a colega professora tratar de sistema, porque de fato cada unidade federativa tem a sua, né? Aqui a gente usa o PJE, tem lugar que usa Projude, tem lugar que usa IPROC e assim vai. Porém, agora puxando sardinha para o meu módulo, para o meu curso, na execução é diferente. Há uma norma do CNJ que impõe que em todo o país se utilize o CEU. E eu, com a cabeça de juiz, antes da cabeça de professor, pensando com a cabeça de juiz, o que é que eu ia querer encontrar em alguém que viesse bater a minha porta pretendendo me assessorar? Seria de todo desejável que essa pessoa soubesse mexer no sistema. Então, o tempo todo e na medida do possível, porque o ambiente de teste do SEO é muito ruim, trava toda hora, então eu não consegui fazer uma aula específica no SEO, né? Mas eu sempre vou colocando para vocês lá no nosso curso principal os caminhos para a gente achar as informações dentro do SEO. Isso, infelizmente, muda com frequência, né? Nós tivemos uma atualização grande agora, mas de toda maneira não muda tanto assim a ponto de anular todo o acréscimo de conhecimento que decorre dessas informações. Então, qual é o caminho que eu percorreria aqui? Eu clico na aba Processos Criminais. Em seguida, clico no maisinho, né? Quando eu clico em Processos Criminais, abrir-se-á ali uma relação de todos os processos. Do lado de cada processo tem um maisinho, um sinal de mais. Clicando nesse mais, ele desmembra e mostra todas as condenações com todas as penas daquele processo, tá? E aí dou um clique simples sobre a pena. De novo, grande preocupação em trazer a realidade do sistema para vocês. Tá aqui.
né? É assim, é essa tela que me será exibida depois de eu percorrer todo esse caminho, tá? Aqui, então, eu clico em cada uma das penas e dentro de cada uma das penas será exibida a fração ou percentual anotado para fins de benefícios, tá bom? Por exemplo, tá ali, ó, a setinha. Opa, desculpa, gente, passei. A setinha mostrando. A setinha também é mal posicionada. Acho que eu estava meio bêbado quando eu botei essa setinha, não. Acho que eu aumentei mesmo o tamanho do desenho para facilitar a visualização de vocês aqui no ao vivo e esqueci de mover a seta. Mas vejam, três terços para fins de progressão de regime, porque ele é condenado por um crime hediondo e é reincidente, e para fins de livramento condicional, dois terços. Tá bom? Avançando um pouquinho mais, eu já percorri o resto com vocês, né? Porém, fica aqui um print específico da parte que mostra qual é o crime pelo qual foi condenado. Aqui eu tive que é, 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 tirar certas informações, tá? Porque esse sim veio de um processo real. Eu não consegui acessar na época o CEO, o ambiente de teste, para extrair algum exemplo. Então eu tirei aqui o número do processo, tirei o número do inquérito da ação penal e não há nada que identifique aqui quem quer que seja, tá? Então, aqui, de novo, eu tenho qual foi o crime praticado. Qual foi o crime aqui, gente? Olha, um pouquinho mais abaixo. Desmembramento, artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º. Latrocínio, tá? Pena imposta de 10 anos, data da infração tal. E aqui, um pouquinho mais abaixo, a fração ou percentual adotado para fins de progressão e de livramento condicional. Tá bom? Está aqui a informação para que a gente possa conferir, tá? Não se desesperem, como eu disse para vocês, e repito, isso vem com o tempo, né? Nenhum juiz, nenhuma juíza vai esperar de você que domine por completo o assunto, que tenha amplo trânsito, mas chegar com uma boa noção é muito bacana, é muito relevante, tá ok? Tô falando de sistema, falei de requisito subjetivo, mas não mostrei, né? Como é que eu apuro? Como é que essa informação vem para o processo? Isso pode variar de de uma localidade para outra. Eu já vi, por exemplo, tribunais, né, porque a gente recebe execução ou execuções de outros tribunais e também manda execuções para outros tribunais. Eu prefiro mandar do que receber, cá entre nós, mas acontece, né? A gente recebe e a gente vê que existem sim uns modos de proceder distintos. Em algumas localidades, quando há o preenchimento do requisito objetivo, o diretor do presídio já manda lá um atestado simplificado. Ateste para os devidos fins que fulano está classificado no bom comportamento carcerário ou tem bom comportamento carcerário, tá? No DF, por exemplo, pode ser que essa seja a realidade do tribunal em que você vai desempenhar as suas funções. Nós temos o CIAPEM Web, tá? De novo, ele não tem ambiente de teste, eu precisei aqui borrar algumas informações com a minha habilidade informática maravilhosa, como vocês podem ver. Eu fui lá em criar formas e botei o negócio em cima, que é assim que eu achei o jeito mais fácil de ocultar a informação. Mas isso já vem, lembra que eu falei daquela certidãozinha do cartório, né, que já pesquisava outros processos, que já pesquisava BNMP, que já pesquisava alguma outra pendência? O próprio cartório também junta esse extrato que vem lá do CIAPEM. No DF nós temos CIAPEM, cada estado adota um sistema informatizado distinto para controlar a vida do indivíduo lá dentro do presídio. Então, para dizer de mudança de cela, de atendimento médico, de visitantes cadastrados e também de comportamento carcerário. Então a gente extrai esse extrato, né, a gente tira esse extrato, e vejam, aqui há os apontamentos das intercorrências disciplinares. Então eu tenho ali mais acima, tipo, falta média, que foi arquivada. Tipo, no segundo incidente, falta média, que foi arquivado, cujo resultado foi arquivado. E assim eu vou analisando todos os incidentes para verificar se, do ponto de vista do comportamento carcerário, há algo que deva impedir a progressão de regime. Tá
tá bom? Eu falei também para vocês do criminológico. Outro ponto que vai variar, ou pelo menos a carinha, né, o do documento e tudo mais, vai variar de tribunal, de estado para estado, né, ou do Distrito Federal para algum estado. Aqui no Distrito Federal, como é que vem o resultado do criminológico? Lembra que eu falei para vocês, olha, a gente precisa procurar o criminológico e, caso ele exista, procurarmos no processo se as sugestões foram atendidas. E aferir a partir disso se vamos progredir ou não. Ah, olha, não foram atendidas na íntegra, mas o criminológico é de 2015, e nós estamos em 2025 e ainda não fizeram tudo, progredo. Então, isso vocês vão avaliando com a juíza ou com o juiz que vocês vão atuar. Como é que ela pensa, como é que ele pensa a respeito disso, né? Então, vem, por exemplo, como sugestão, participação em grupo de valorização da vida. Então, eu pego o processo e dou uma olhada, vou olhando, né? Eu dou um Ctrl F. Hoje a gente consegue baixar o processo inteiro, dar um Ctrl F e eu vou analisando lá em cima, né? Se tem algum atestado, porque o presídio recebe essas sugestões, manda esse indivíduo para o atendimento para o grupo psicológico e faz um atestado que é juntado no processo. Então, procura esse atestado. Ele participou do grupo de valorização da vida? Ponto um. Ele participou de grupo de autocontrole? Ele participou de grupo de sensibilização sobre violência contra a mulher? Participou de grupo voltado para pessoas que têm drogadição? Foi classificado para trabalho? Foi classificado para estudo? Então, outro ponto relevantíssimo para a progressão de regime. Tá bem? E, por fim, análise conjunta ou subsequente. Eu estou ali analisando progressão do fechado para o semiaberto. Estou deferindo. Vou deferir também benefícios externos. Não consigo trabalhar aqui com vocês benefícios externos, porém temos esse conteúdo no curso, tá? Progredir para o regime aberto. Vou expedir alvará de soltura? Vou expedir carta precatória? Então, por exemplo, acontece muito aqui no DF, né? Nós somos uma ilhazinha no meio de Goiás. Nós estamos cercados de Goiás por todos os lados. Então é muito comum que presos nossos tenham família ou propositalmente se evadam para o estado de Goiás, né? Ou sejam presos em outro estado da federação por qualquer motivo. Se pedir mandado de prisão para ele começar a cumprir a pena aqui no DF, ele foi preso no Amapá. Mandamos trazer do Amapá para cá. Não é como ir daqui para Lusiânia, né? É Amapá, para trazer para o Distrito Federal. Demorou para ele ser trazido. Nesse meio tempo, preencheu o requisito para progredir. Amapá, escuta aqui. Como é que está o comportamento carcerário dele aqui? Eles informam para gente. Ah, então tá bom. Ele já tem requisito para progredir, vou deferir a progressão. Beleza. Mas como é que ele vai sair do presídio de lá? Carta precatória e alvará de soltura. Então, a gente precisa ver se, junto com a decisão para o Regiberto, a gente precisa, de alguma maneira, expedir alvará ou carta precatória. Tá bom? E também olhar incidentes pendentes. A juíza, que vai contar com o seu valoroso trabalho, ou o juiz, que vai contar com o seu, eu vou dizer mais do que valoroso, indispensável. Não há vara hoje, não há gabinete de segundo grau hoje, não há gabinete de ministro hoje que sobreviva sem assessoria. Então, é uma atividade primordial, essencial. Mais do que valorosa, é necessária, é incontornável. O que é que essa juíza, o que você pode fazer que vai fazer essa juíza ou esse juiz te amar daqui para a eternidade? Observar uma abinha no seu que chama incidentes pendentes. Por quê? O número de incidentes pendentes orienta a distribuição de selos pelo CNJ, de selos de qualidade do tribunal. E em matéria de execução, os olhos do CNJ estão os dois esbugalhados e com uma lupa, não é uma lupa, é um telescópio na abinha incidentes pendentes. E está lá na aba incidentes pendentes, progressão de regime e livramento condicional. Pode ser perfeitamente que a pessoa já tenha requisito para esses dois benefícios.
Estou deferindo aqui, estou minutando aqui uma decisão de deferimento de progressão para o regime aberto. Mas ainda vai ficar lá, se eu não falar nada a respeito, um incidente pendente de livramento condicional. Vai atrapalhar o selo do tribunal, vai atrapalhar a avaliação da vara. O que é que eu preciso fazer então? Na própria minuta em que estou elaborando e concedendo a progressão ao regime aberto, eu acrescento: ainda dou por prejudicado, por ser mais benéfica a progressão, o livramento condicional. Ou dou por prejudicado o livramento condicional, tendo em vista que é mais benevolente ou que é mais benéfica para o sentenciado a progressão ao regime aberto. Desse baixo incidente. Tá bem? Eram essas, então, minhas queridas, meus queridos, as contribuições, né, ou as considerações que eu queria trazer para a nossa aula de hoje. Eu sei que foi rápido, porém imagino que tenha sido intenso, né? Bastante conteúdo, bastante informação, né? Mas é aquilo que eu disse, né? A pretensão aqui primeira era esse sobrevoo, era uma ideia geral a respeito da progressão de regime. Eu estou aqui inteiramente à disposição de vocês para dúvidas, para questionamentos, né? Para críticas, para sugestões, para qualquer coisa que seja. Se vocês tiverem oportunidade, aproveitem. A gente está longe do Natal ainda, mas assistir essa aula e ganhar um desconto para o curso completo já é um presentão aí do meu chefe, né? Para vocês. Então aproveitem assim. Dessa vez veio a calhar que muitos dos juízes que foram convidados pelo Paulo para ter o privilégio de participar desse curso são do TJDFT. E vários deles eu conheço, vários deles eu sei, né? E eu até me inspiro porque tem larga experiência acadêmica, tem uma didática fenomenal. Então eu tenho certeza, sim, que mais por eles do que por mim, agora botando o chapéu da humildade, né, a sandália da humildade, mas eu tenho a segurança de que o curso vai ficar muito bom, tá? Bom, fica para uma próxima oportunidade, mas tem também, eu ia mostrar para vocês. Paulo, posso roubar mais 2 minutinhos só? Não briguem comigo, mas é só para mostrar para vocês um conteúdo, tá? Eu não tive condição de atualizá-lo 100% e eu acho que nem é algo que tem, assim, uma utilidade tão marcante assim, porque afinal as coisas mudam e mudam o tempo todo. Mas pelo menos um banco de modelos é bacana a gente ter. Então, desde a primeira vez que eu participei do curso, eu preparei para o Paulo, né, e disponibilizei para os alunos um banco de modelos, tá? Ele requer, por favor, muita atenção, muitas adaptações, muitos dos dizeres desses modelos estão pautados pela realidade do TJ, DFT, pela realidade do sistema. Nossa, por que eu separei, né? TJ, DFT, do TJ, DFT. Estão pautados pela realidade do Distrito Federal, do sistema carcerário do Distrito Federal, das portarias e regramentos expedidos pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Então, adaptem, vocês precisam adaptar. Não só esses dizeres, como o próprio entendimento da pessoa que vocês vão assessorar, tá? Mas é um material extremamente rico, me deu um trabalho do cão para fazer, né? Sem querer vender meu próprio peixe, mas foi extremamente trabalhoso. Eu confesso para vocês que eu não sou a pessoa que tenha mais a habilidade informática mais apurada, mas vejam para vocês a riqueza do material. Então, por exemplo, analisei tudo, vi que não tem o requisito objetivo para progredir. Já trouxe para vocês um modelo. Eu clico no índice e já vou parar lá no modelo. Opa, progressão de regime, indeferimento, falta de requisito objetivo. Em análise, a progressão de regime prisional, ouvido MP manifestou-se regularmente nos autos. Vejam, procurem nos modelos deixá-los o mais lisos possível, o mais liso possível, tá? Porque exige menos adaptação. Se eu coloco aqui o Ministério Público oficiou favoravelmente, contrariamente, a cada decisão, a cada minuto eu vou ter que alterar. Então, coloco, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos.
Isso não nos exime de lermos efetivamente a manifestação. Não tem nada que irrite mais um juiz. Eu posso falar isso por mim, mas eu acho que essa máxima vale para qualquer pessoa que é assessorada. Não há nada que traga maior fúria do que receber uma minuta que evidencia que não houve leitura do processo. Isso tira qualquer um do sério. Tá? Então, muito cuidado. Não preciso colocar aqui o teor da manifestação, mas digo que houve manifestação. Né? É o relatório descido, a progressão deve ser indeferida. Com efeito, o requisito objetivo ainda não foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Assim, defira a progressão. E o mesmo eu faço, deixa eu voltar lá no começo para vocês, com muitos assuntos. Olha, isso aqui é tudo modelo. Modelo de despacho, modelo de decisão, mandando fazer criminológico, deferindo criminológico, indeferindo criminológico, decidindo progressão de regime pelo indeferimento, por falta de requisito objetivo, por falta de requisito subjetivo, porque a situação processual não está consolidada, deferindo ao semiaberto, com trabalho externo e saídas, com trabalho externo e remessa psicossocial para saídas temporárias, com trabalho externo e sem saídas temporárias, requisito objetivo das saídas temporárias, sem benefícios externos, aguarda a implementação das sugestões do criminológico, sem benefícios. Então vejam a riqueza desse material: livramento condicional, benefícios externos, prisão domiciliar humanitária, comutação de pena, faltas graves, visitas, soma de penas, penas restritivas de direito, sentenças, prescrição, todas as modalidades de prescrição, aplicação retroativa do pacote anticrimes, outras hipóteses de aplicação retroativa da lei. Então, isso vem tudo para vocês com bônus no curso principal. Tá bem? É isso então, agora eu parei, agora eu cansei quer dizer, eu os cansei, né? Era só esse o adendo, mas que eu acho que era importante. Com a palavra, Paulo. Paulo, obrigado.